Olá, sejam bem-vindos a este humilde canal do YouTube. Eu estou começando por aqui, talvez você ainda não me conheça, então muito prazer, meu nome é Sabrina Matucci. Olha só que legal, tem mato até no nome, então por isso você pode confiar em mim, porque eu tô aqui para te ajudar com as suas plantinhas. E hoje eu tô aqui para desvendar um mistério, porque só de ouvir falar no nome algumas pessoas chegam até a arrepiar. Substrato. Tcharam, você sabe o que é substrato? Porque substrato é algo muito mais simples do que talvez algumas pessoas tentam fazer parecer. Substrato nada mais é do que o meio de desenvolvimento das plantas. E eu preciso te dizer que elas estão aqui há quase 500 milhões de anos. Então pensa, é tempo de sobra não só para evoluir, mas também para se adaptar a diferentes meios e ambientes. Então deixa eu começar te explicando que existem basicamente 4 tipos de plantinhas. As plantas terrestres, as aquáticas, as rupícolas e as aéreas. Plantas terrestres são aquelas que vivem na terra, que precisam fixar suas raízes no chão, no solo. As suas raízes precisam sempre ficar debaixo, ou seja, cobertas por terra. Plantas aquáticas são aquelas que vivem na água, seja de maneira totalmente submersas ou apenas parcialmente, ou seja, parte da planta fica debaixo da água e parte fica fora. Plantas rupícolas, mas plantas rupícolas são aquelas que nascem sobre pedras, exatamente. No meio de pedras, você com certeza já viu uma planta rupícola e nem sabia que ela era. E plantas aéreas, na verdade, a gente dá um outro nome, que são plantas epífitas. São plantas que muitas vezes não precisam de quase nada, elas podem simplesmente se escorar em cima de outra planta ou mesmo de qualquer superfície para sobreviver numa boa. Como exemplo de plantas epífitas, nós temos as orquídeas, as bromélias e as tilânthias, que muita gente ama, inclusive. Pode reparar e tentar observar, se você conseguir, que a estrutura radicular dessas plantas ou é muito fininha ou tem inclusive uma aparência diferenciada. No caso das orquídeas, as raízes chegam a ser clorofiladas, elas também fazem fotossíntese. Por quê? Porque elas ficam para fora da terra. Só que é claro que a natureza não facilita muito a nossa vida, porque uma planta que é terrestre, ela pode se tornar epífita, uma planta que é terrestre pode viver num ambiente aquático. Então hoje eu vou esclarecer para vocês um pouquinho dos substratos e dos meios que a gente pode oferecer para as plantas quando a gente cultiva elas dentro de casa. Então agora você já sabe que substrato nada mais é do que um meio de desenvolvimento para as plantas. E um substrato, ele tem 3 atributos diferentes: o físico, o químico e o biológico. O físico é o que corresponde à estrutura física mesmo, se ele é mais poroso, se ele é mais denso, basicamente quais são os materiais que o compõem. A parte biológica é uma das mais importantes, porque a gente está falando basicamente da vida. Então a micro, a meso e a macrofauna que vão estar aqui a todo momento circulando este ambiente. E química, que pressupõe todas as reações que vão acontecer nesse meio. A gente está falando de nutriente, basicamente todas as reações que acontecem também nesse meio. E falar de substrato rende muito porque existe um camarada que dita muitas regras muitas vezes, que é o famoso pH. O pH, ou o potencial hidrogênio iônico, ele vai medir a acidez desse meio. E muitas plantas, a maioria delas, não toleram um ambiente muito ácido. Não é o foco desse vídeo, mas eu posso te dar uma palhinha e dizer que a maioria das plantas vive bem num meio ligeiramente ácido, com um pH de 5,5 a 6,5. E se você quer saber um pouco mais sobre o pH, eu também falo sobre ele no curso Planta Sem Mistério, mas se você quer que eu faça um vídeo sobre esse assunto, escreve aqui nos comentários, porque aí eu preparo um vídeo bem bacana. Agora eu sei que muitas vezes a gente associa ou a gente fala substrato para um material como esse daqui, ó, que é mais próximo do ambiente terrestre. Esse daqui, galera, é o famoso substrato comercial.
colocar nos seus vasos e poder então plantar as plantinhas, a maioria das espécies. Então, dentro desse produto aqui que a gente chama de substrato mesmo, existem vários materiais que vão compor. E o que vai mudar é a receita de cada produtor, isso não tem jeito. Cada empresa cria uma formulação que geralmente é feita por engenheiros agrônomos, com muitas vezes destinos de usos específicos. Então você vai encontrar substrato para orquídeas, substrato para mudas, substrato para roseiras, substrato para rosa do deserto. Ou seja, hoje em dia a gente tem substrato comercial de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Como seria impossível eu especificar a composição de cada substrato que tem por aí, eu quero pelo menos dizer para vocês quais são os componentes de base, ou seja, aqueles que a gente vai encontrar em pelo menos a maioria dos substratos comerciais que tem por aí no mercado. Eu estou falando da turfa e da casca de pinos moída e triturada. A casca de pinos, muitos de vocês já devem conhecer, que nada mais é do que uma casca de uma árvore que a gente utiliza para inúmeros fins, mas o principal deles é fazer a cobertura dos vasos. Mas no substrato você pode encontrar areia, vermiculita, perlita, fibra de coco, carvão triturado, pó de coco, silt, porcentagens diferenciadas de argila e por aí vai. E o substrato é um ponto-chave no cultivo de plantas, porque você sabendo oferecer o melhor tipo de substrato para elas, você dificilmente vai ter grandes problemas. Eu não sei se você já viu esse meu vídeo, mas aproveita para você assistir esse vídeo daqui, onde eu falo sobre os 10 erros mais graves na jardinagem. E nesse vídeo eu falo mais ou menos qual é a relação mais importante para as plantas. Pois assiste e me conta. Mas você sabendo criar uma composição de substrato bom para cada tipo de planta que você tem é um segredo de sucesso. E claro que eu falo sobre isso no meu curso. Lá a gente fala sobre cada material e a função de cada um deles e como você pode brincar de misturar todos os ingredientes para criar uma fórmula única, só sua, para suas plantinhas. Olha que coisa boa. Eu criei um método muito bacana que te ajuda a entender um pouquinho mais o que cada planta precisa e assim, por meio do fator Lance, você descobre o substrato ideal. Quer saber mais? É só clicar aqui no link da descrição. Mas voltando para nossa pequena demonstração, eu quero falar agora da argila expandida, que também pode ser, olha só, um meio de cultivo. A argila expandida ela é muito utilizada no cultivo indoor, principalmente pelos gringos e, lógico, leva nada mais do que água, argila e água. A argila ela serve para dar sustentação e para impedir também que os mosquitos cheguem até a água, mas a única coisa que você tem que oferecer, além da iluminação apropriada, é a fertirrigação, ou seja, você vai colocar sempre um adubo líquido para manter as suas plantinhas sempre bonitas. Atenção, não são todas as plantas que conseguem ficar por muito tempo nesse ambiente, então em dado momento você precisa passar ela para a terra para que ela possa se desenvolver e completar o seu ciclo. Mas de modo geral existem alguns truques e um manejo específico para esse tipo de cultivo que a gente chama de hidrocultura. Além disso, você pode cultivar principalmente para estimular a brotação e fazer novas mudas, o musgo esfagno, a casca de arroz carbonizada. Você pode inclusive utilizar um material que lá fora eles chamam de POM, que é basicamente a pedra pome aqui pra gente. É um material absolutamente estéril que vai funcionar basicamente como argila expandida. Além disso, quando a gente fala de um substrato terrestre, a gente também fala sobre granulometria, ou seja, aqui a gente vai ter partículas de tamanhos diferentes. E isso é muito importante para a circulação de água e para a circulação de ar. Se você não tem um espaço para nenhum desses dois circularem, você definitivamente vai ter problema. Uma porque as raízes não vão conseguir crescer e se desenvolver, seja por uma questão física e mesmo porque elas não vão conseguir respirar. Mesmo debaixo da terra, mesmo debaixo de qualquer superfície,
o oxigênio ele precisa estar presente para que a planta como um todo possa sobreviver. Então essa foi uma pequena aula do que é de fato um substrato, como ele se apresenta, quais são os tipos que a gente pode ter e cultivar nossas plantinhas e também o que acontece no meio. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, aproveita e compartilha com todos os seus amigos que também cuidam e cultivam plantas, porque afinal de contas conhecimento bom tem que ser compartilhado e conhecimento nunca ocupa espaço. Então vejo vocês no próximo vídeo, se inscreve, curte e até mais!